muito dar cara com esse clube. Parece que todo mundo tem uma boa desculpa. A pergunta principal é: quem é mais indesculpável? Algo precisa mudar ou é Série B? Vocês têm uma resposta para essa pergunta aí? Quem é o, digamos assim, o maior responsável pelo que está acontecendo no Cruzeiro hoje? O dono do clube. É ele que tem autonomia, é ele que toma as decisões, ele que dá muitas entrevistas, né? Então, tanto no momento do elogio, que a coisa estiver dando certo, eventualmente, né, se a chave virar, o Cruzeiro começar a conquistar títulos, ele vai ser muito exaltado. A gente viu isso recentemente com o John Textor, por exemplo. No momento que a coisa não tá boa, a responsabilidade também é dele, ué. Ele que toma as decisões, é ele que contrata todos os profissionais do clube. Então, tem que ver com ele aí, se ele está satisfeito, se está legal, se é esse mesmo caminho que ele deseja, né? Se esses profissionais estão entregando aquilo que foi prometido a ele. Para mim, começa sempre de cima. Assim como eu falei aquele dia na transmissão do jogo contra o Internacional sobre o problema da arbitragem, né? E aí falei que começava do Edinaldo para quem tá para baixo, eu concordo muito com a Rafa. A culpa, o Pedro, ele é o dono, ele é quem pode tomar determinadas decisões, ele é quem pode mandar e desmandar, e ele precisa de fazer, ele precisa de entender. O Samuel falou muito bem no pós-jogo, é isso que o Pedro tá achando de bom? Porque se for isso, é difícil. Ele precisa de cobrar o departamento de futebol. É claro que os jogadores têm culpa, tá, gente? Porque quem chuta a bola, quem defende, quem corre são os jogadores. Mas não dá para achar também que a culpa é só dos atletas. Até porque o atleta ruim, ele é sempre ruim, gente. Ele é ruim, é da natureza dele ser ruim. Ele é incapaz de se desenvolver como um atleta. Agora, ele não chega aqui na Toca da Raposa, escancara aquele portãozão e fala: vou jogar aqui. Vou vestir o uniforme do seu time, vou calçar a chuteira e vou jogar aqui. Ele é contratado, ele chega aqui. Então, acho que a gente precisa de culpar quem tem que ser culpado. Tem culpa para todo mundo, tá? Todos ali dentro tem culpa. Falei isso no Twitter. Nem menos ali, nem mais. Os jogadores têm culpa, o treinador tem culpa, a diretoria tem culpa. Só que o principal é o dono. O dono é quem pode tomar as decisões. E ele parece que até agora se diz satisfeito com o que a gente está vendo aí. Ô Caramujo, deixa eu pegar o gancho aí dessa pergunta para acrescentar em cima de tudo isso aí que todo mundo falou, né? Ontem lá no final, lá na análise que eu fiz, eu disse o seguinte: o Pedro é o dono. Eu acho que todo torcedor reconhece no Pedro a vontade que ele tem de fazer as coisas darem certo, pagamento de dívida, investimentos importantes, vai seguir aí. Hoje, se tem um funcionário que trabalhou no Cruzeiro e ele vai receber ali dentro da RJ, é porque chegou o Pedro Lourenço. Acho que esse é um ponto que nenhum torcedor vai reclamar. Mas, ao mesmo tempo, não é porque o Pedro ele tem um dinheiro aí, vamos dizer, né, exagerando um pouco, um dinheiro infinito, que ele paga em dia, que ele dá todas as condições, que ele pode também ter carta branca para fazer tudo que vem sendo feito, né? Que ele tem carta branca para chegar em uma entrevista e algumas coisas são corretas de se falar, mas outras não são corretas de se falar, né? A partir do momento em que você faz as contratações, eu montando a equipe aqui da Samuca TV, eu posso errar, mas eu jamais vou chegar aqui e falar: poxa, o Caramujo aqui na Samuca TV, ele não consegue se desenvolver, e isso aí você faz internamente. A gente tem o nosso grupo ali para conversar, o que eu acho que precisa acontecer, a gente faz. Então, essa postura que o Pedro vem fazendo e dando diversas entrevistas, né, e expondo algumas situações, isso é bonito até certo ponto. Porque isso aí vira uma bomba relógio. E todo mundo sabe que vira uma bomba relógio. Quando o Caramujo toca no ponto de existir um mundo do futebol à parte, o Pedro vai para um ano como dono da SAF, e ele já está no futebol há muito tempo, né? Ele vai precisar aprender como que a banda toca, ou não vai sair do lugar, ou vai ficar andando em círculo. Ah, é o meu jeito. Mude o jeito.
tem tempo para todo mundo. Véio. Enquanto a gente não partir desse mundo aqui, você tem possibilidade de mudar. Ou então vai sair fazendo isso, e torrando dinheiro e nada saindo do lugar, e não é o Cruzeiro que ele quer, né? Porque ele falou que estava cansado de ver o torcedor sofrendo, né? E o torcedor ainda está sofrendo. Então, a mudança precisa partir, primeiramente, do dono da SAF do Cruzeiro, do Pedro Lourenço. E quando sai uma notícia, foi até Itatiaia que deu, e isso me preocupa, a reunião com alguns jogadores. Não tem que ser reunião com alguns jogadores. O dia 10 de abril, falo isso mais uma vez, ele tem que ser de mudança. Se ele não, o principal hoje era uma cobrança absurda no departamento de futebol. E se ele não pensa em mudar peças, se ele garante a permanência do Alexandre Matos como CEO, do Paulo Pelaip como diretor executivo de futebol, de todos que integram o departamento de futebol, a cobrança ela precisa ser muito forte, muito firme, de pulso firme na mesa, porque você faz um time, e eu concordo, o Cruzeiro fez boas movimentações. Quando a gente estava falando lá da janela, faltou isso, faltou aquilo. Mas o que tem aí hoje, pessoal, se não for suficiente para melhorar esse gráfico que está aí, pode fechar as portas. Se o que tem aí hoje não for um time para entregar melhor do que em 10 jogos dos últimos, 6 derrotas, 3 empates e 1 vitória apenas, é tudo errado. Aí precisa trocar tudo. Um time que tem uma folha de mais de 20 milhões de reais. Então, o Pedro Lourenço, tomara que ele tenha passado a noite aí, amanhã de hoje, tomando café ali e pensado. Se não mudar algo, o Cruzeiro vai continuar andando em círculo. Aí vem para os jogadores. E para o Leonardo Jardim também, que eu acho que já teve um tempão aí para treinar, e aqui é sempre importante eu frisar, porque, nossa, a Samuca TV já está derrubando mais um técnico. Não é isso. Longe disso. Se tem uma coisa para mudar no Cruzeiro, se tiver que mudar o técnico, isso vai ser o último passo, depois de trocar departamento de futebol e os 30 do elenco. O dono é o Pedro, ele vai continuar, né? Então o Leonardo Jardim nessa cadeia está em último. Mas não é por isso que a gente não pode chegar aqui e pontuar os erros do Leonardo Jardim. E uma coisa, só para fechar aí e concluir. O que tem que acontecer hoje não é uma reunião com 4, 5 jogadores, com lideranças e etc. É uma reunião de todos. É o departamento de futebol com o Pedro Lourenço, com o Leonardo Jardim e com os jogadores. Se não identificar o que está acontecendo, aí vai com os jogadores. Não, porque a gente tô achando isso e aquilo, então, vamos lá. Não, todo mundo cara a cara. São todos homens o suficiente para um olhar tete a tete para o outro e falar o que está acontecendo. Fulano, você quer estar aqui? Mas por que você está fazendo isso? Leonardo Jardim, quando a gente conversou, você sabia que era esse o elenco aí. Caramujo, Rafa, Patrick e Pedro. O Cruzeiro hoje ele precisa de trabalho interno, nada para o externo, silêncio total, identificar os problemas e parar de conversa de todos os lados, de dar letrinha em tudo. Isso vale para o Pedro nas entrevistas. O Alexandre Matos nem está falando, né? E melhor continuar calado e trabalhar. Jogadores, não, a gente tem que... E o Leonardo Jardim também, essas coletivas aí já podem cessar. Ele sabe o elenco que tem, o que ele pode entregar. Então, se tem uma coisa que o Fernando Diniz eu acho que acertou o Cruzeiro precisa trabalhar dentro da Toca da Raposa 2. E o que acontecer lá, ficar lá na Toca da Raposa 2.
e ponto final. Se o Cruzeiro, com esse departamento de futebol aí, de um Alexandre Matos que já trabalhou em 500 clubes, que já viveu de tudo, de um Paulo Pelaito que tem experiência absurda, se eles não conseguirem identificar o que está acontecendo no Cruzeiro, aí, meus amigos, o Cruzeiro vai continuar nessa toada aí de perde aqui, perde acolá, perde também, é eliminado. Está próximo de ser eliminado pela primeira vez em uma competição continental numa fase de grupos. Quer vergonha maior do que isso também? Em 104 anos de história, essa turma aí está perto disso. É isso que todo mundo internamente quer que o Cruzeiro protagonize? Então, silêncio. Acho que o torcedor não quer mais ouvir agora, né? O Pedro indo em tal lugar para falar disso e daquilo, para os jogadores chegarem em entrevista, a gente tem que mudar, estamos ali com os problemas. Aí no outro jogo tá a mesma coisa. E o Leonardo Jardim já identificou. Ah, com esse não dá? Troca. Tem 30 no elenco. Quantos que foram usados até agora? Tem mais 30 na base. Ah, mas não é a hora da base. Pior do que isso aí não vão fazer. E talvez vão sentir mais. Talvez não, né? Eu acho que todos vão sentir mais, né? Porque se tem uma coisa que não acontece no Cruzeiro, em sua maioria, é indignação. Então, todo mundo lá precisa saber o que tem que ser feito. Agora, se não quiser, vai continuar nessa aí e o Cruzeiro definitivamente não vai sair do lugar como não tem saído desde que até, né, já vinha antes do Ronaldo. E agora, com grana, não consegue sair do lugar, o que é uma vergonha muito grande de todos os envolvidos no departamento de futebol como um todo.